Pessoal, boa tarde, tá? Tô começando aqui a gravar nossa aula, tá? Vocês só me desculpem hoje que eu me atrasei um pouco, que é para ter começado 1h30, tá? Mas eu prometo que na próxima aula nós vamos começar 1h30 para aproveitar mais o tempo, tá bom? Turma, eu vou começar a nossa aula passada, eu parei um pouquinho falando sobre sinais analógicos, sinais digitais e a nossa CPU. Vocês lembram disso? Quem é a nossa CPU, turma? Vamos lá, me ajudem aí, gente. Vi uma história dos computadores, classificação em relação ao tamanho. Que era um desktop, laptop, palmtop. É o gabinete, né, Luiz? Aham, tá. Aham. É. E depois dessa partezinha, entramos na questão que eu falei sobre unidade de medida. Depois, sinais analógicos e digitais. O que era um sinal analógico, o que era um sinal digital. Depois vi um pouquinho sobre clock. Clock. E eu comecei a falar um pouquinho sobre a nossa CPU. Que a nossa CPU, quem é? É o nosso processador. Processador. Nossa CPU é nosso processador. Então, que temos uma entrada de dados, ele vai trabalhar a informação e vai nos devolver uma saída. É isso, turma? Estão lembrando aí, gente? Tá? Vou compartilhar uma tela aqui. Quando carregar a tela, vocês me avisem, por favor. Tá? Como a internet aqui minha tá lenta, talvez pode dar algum delay. Ah, tá, beleza. Então vou abrir aqui. Acabou abrindo errado aqui, mas tudo bem, vou dar um jeito. Pera aí. Tá. Eu tirei aqui porque abriu um pop-up e eu quero usar a pop-up. Pronto. Quando aparecer, vocês me avisem de novo, por favor. Abriu, gente? Beleza. Então, olhem só. Eu comecei a falar sobre clock, que é nosso sincronismo da velocidade. Depois eu falei sobre sinais analógicos e digitais. Eu já tinha mencionado com vocês a respeito de sistemas numéricos, né? Que o que nós conhecemos na escola é o decimal. Mas nós temos aqui o binário e o hexadecimal. Tá? Então temos esses aqui. Que o binário é o que é usado para trabalhar a informação dos computadores e o hexadecimal usado para guardar as informações. Tá? Depois do clock, falei sobre o nosso CPU, que é o nosso processador. Que nosso processador, está aqui o nosso processador, a CPU ou o CP, tá? Ele vai ter uma entrada de dados, vai entrar aqui, o processador vai pegar a informação, vai trabalhar ela e vai dar para nós uma saída. Isso porque dentro do nosso processador tem uma coisa que se chama ULA, né? Que é a unidade lógica aritmética.
Então, se eu colocar e enviar para a máquina 2 mais 2, a máquina vai me retornar 4. Se eu enviar para a máquina 2 é igual a 2, a máquina vai passar para mim uma de duas respostas, ou se é verdadeiro ou se é falso. Mas 2 é igual a 2, então vai dar um retorno de verdadeiro. Tá? Então, o nosso processador, tá? Lembrando aqui, no nosso processador, atualmente nós estamos na 8ª geração dos processadores, tá? Então, nós estamos atualmente na 8ª geração dos processadores. Eu não estou falando da 10ª geração do Core, que é da Intel. Não. Estou falando da 10ª geração dos processadores, tá? Que é algo bem mais abrangente. Então, passei um pouquinho aqui, geração. Primeira geração, segunda. A primeira e segunda geração são processadores de 16 bits. Da terceira geração até a sétima, são processadores de 32 bits. E o da 8ª geração são processadores de 64 bits. E temos aqui algumas imagens dos nossos processadores. Primeira geração, segunda, terceira, quarta. Né? Aí temos aqui quinta, sexta, sétima e 8ª geração. Né? Que são processadores de 64 bits. Aqui eu não vou aprofundar muito em questão técnica, tá? Vou pular. Aí é o seguinte. Como que eu posso fazer? Pessoal, vou falar de uma coisa bem interessante. Tá? Depois da CPU, do nosso processador, eu vou falar de uma outra coisa legal, que é chamado de memórias. Tá? Todos os computadores têm memórias. Tá? Eu vou escrever aqui no chat. Pessoal, temos uma memória chamada, vou colocar aqui maiúsculo, HD. Temos uma outra memória chamada memória RAM. Temos memória chamada ROM. E temos outra memória chamada cache. Temos 3 tipos de memória. Então, memória HD, memória RAM, memória ROM e memória cache. Então, veja bem, dessas memórias aqui, o que nós temos que entender? Nós vamos compreender para que serve cada uma delas. Tá? Cada uma tem uma função específica. Então, turma, eu vou começar a falar primeiro aqui do meu HD. Tá? Vou falar do meu HD por inicial aqui. Turma, o HD, o hard disk, o Winchester, o disco rígido, tá? É a mesma pessoa, tá? Agora é o seguinte, para que serve o HD? Aí eu vou comparar com vocês aqui. Turma, qual é o local físico da escola, né, que nós usamos para guardar livros? Me ajudem aí. Onde é, gente? Biblioteca. Isso. Perfeito, Alice. Isso mesmo. Tá? Então, o nosso HD que fica no seu computador, no seu pendrive, ou no seu celular, seu HD, ele só serve, de forma básica, para guardar livros. Tá? Só serve para isso. Então, quando vou formatar meu HD. Formatar o HD é pegar todos os livros que estão aí dentro desse HD e vai apagar todos eles. Vai deixar a sala zerada sem nada. Tá? Agora,
Aí vai colocar outros livros, né? Que livros são esses? O Windows, tá? O Excel, PowerPoint, seus arquivos, seus filmes, fotos e por aí vai, tá? Ah, bom, então, a princípio, o HD ele só serve para guardar livros, tá? Então, quando vocês vão comprar um computador, né, a máquina que vocês compram, um computador, a máquina dele, geralmente o disco rígido, sempre será maior do que outras memórias. Por quê? Porque é para guardar livro, somente isso. Tá? Então o HD do computador só serve para guardar livro. Tá? Agora é o seguinte, vou falar da memória RAM. Tá? Memória RAM. Tá? Então coloca aqui, ó, então HD. Né? Guardar livros. Agora vou falar da memória RAM. Turma, a palavra RAM é uma sigla também, tá? Random Access Memory, memória de acesso randômico, memória de arquivos temporários, memória de arquivos dinâmicos, tá? O que eu quero ver com isso? Pessoal, eu vou comparar aqui esta memória RAM, tá? Com turma, qual é o espaço físico na escola que vocês utilizam para estudar? Vamos lá, gente. Sala de aula. Isso. Perfeito. Uhum. Ótimo, é isso aí. Tá? Então, memória RAM, vamos comparar ela com uma sala de aula. Veja só, o HD, eu falei que é a biblioteca, só serve para guardar livros. A memória RAM é a nossa sala de aula. Então, a memória RAM, vamos imaginar o seguinte, que quando a sirene toca da escola, tocou a sirene, né? Aí abre os portões, os alunos entram para a escola, aí cada aluno vai para a sua turma. Então, quando tocou a sirene, a sala recebeu os alunos. Pessoal, antes de tocar a sirene, como é que estava a sala de aula? Vamos lá, turma. Vazia. Isso, vazia. Perfeito, tá? Então, é isso aí, Luiz, né? Alicia. Então, antes de iniciar a aula, a sala de aula estava vazia. O que eu quero comparar com isso com o nosso computador? Que enquanto o seu computador estiver desligado, a sua sala de aula estará vazia. Então a memória RAM ela estará vazia. Agora só o fato de eu ligar a sirene, eu apertar o botãozinho do meu computador para ele ligar, aí começa a aula e a sala não estará mais vazia. Aí eu vou estar estudando, vou estar fazendo filme, trabalhando. Aí quando finalizar a aula, tocar a sirene, os alunos vão embora. Então eu aperto o botão para desligar minha máquina. Quando eu vou desligar minha máquina, todos os arquivos que estão dentro da memória RAM serão perdidos. Por quê, professor? Porque o HD que é para guardar livros. A memória RAM não. A memória é só para estudar. Tá? Então a memória RAM é apenas para estudo. Então, pegar os arquivos, né, e estudar. Acabou, eu pego os livros que estão na memória RAM, na minha sala de aula, vou até a biblioteca, guardo os meus livros e vou embora. Pessoal, ficou claro aí o que eu estou explicando para vocês? Deu para entender, gente? Sim. Ah, tá. Obrigado. Sim. Então, turma, continuando. Então, observe, o HD, guardar livros, memória RAM, sala de aula. Tá? A sala de aula é função específica. Então, tudo aquilo que vocês precisam formatar
Formatar, editar, criar arquivo, assistir filme, jogar, tudo será trabalhado, organizado e produzido, né, gerado dentro da memória RAM. Tá? Porque os arquivos que estão lá nunca serão os mesmos. Então, se você começou a criar um arquivo no Word, lá, tá na memória RAM, apertou o botão salvar, então o sistema operacional vai pegar esse arquivo seu que está na memória RAM, vai fazer uma cópia e vai guardar onde? No seu disco rígido, na sua biblioteca. Porque quando falta energia, a sua sala estará o quê? Desaparecida. Né? Então a memória RAM é usada para estudar. Né? Então desligou, os arquivos todos eles apagam. Então falei um pouquinho do HD, disco rígido, falei aqui da memória RAM, né? Um foi a biblioteca, outra sala de aula. Agora eu vou falar da memória ROM, tá? Então, sim, turma, não confundam memória RAM com memória ROM, tá? Então, memória ROM, tá? A memória ROM também é uma sigla. Read Only Memory. O que significa isso? Que essa memória é uma memória de leitura, tá? Então essa memória, ela tem dentro dessa memória 3 programas básicos gravados de fábrica, tá? Vou falar de quem aqui primeiro? Vou falar do BIOS. Dentro da memória ROM, ó, a memória ROM é um chip, tá? E fica preso na placa-mãe. Então, dentro da memória ROM, como eu falei, tem 3 programas. 3. Um desses programas se chama BIOS. BIOS. BIOS é uma sigla, né? Basic Input Output System, né? Sistema básico de entrada e saída. Né? Esse programinha que está dentro da memória ROM é gravado de fábrica, viu, gente? Gravado de fábrica. Então, esta memória ROM, né, esse BIOS, ele vai controlar o fluxo de informações que trafegam no seu computador. Vocês não vão estar vendo ele. Então ele vai estar o quê? Trabalhando as informações dentro do computador. Para onde vão os questionamentos, as mensagens, o filme, a questão de suporte, tá? Controle. Então tudo isso aí está dentro do BIOS, né? Do sistema básico de entrada e saída. Agora é o seguinte, além do BIOS, nós temos um outro software, um outro programa, que também fica dentro da memória ROM, e as pessoas confundem muito com BIOS, que esse programa é chamado de Setup. Setup. Tá? E não sei se alguém já viu, quando você inicia a sua máquina, dependendo do fabricante, ou você pode apertar o botão Delete, o EXC, o F2, o F10, F11, né? Vai depender da configuração. Então, o setup ele é utilizado, né? Melhor, quando você aperta Delete, aí vai aparecer uma tela azul, toda azul, e com um bocado de comandos, umas letras lá. Então ali, nesse setup, vocês vão configurar, poder alterar a questão de hardware da sua máquina. Então, como eu falei do clock, vocês vão poder configurar a velocidade do clock das suas memórias, vocês vão poder configurar a velocidade do seu processador, né, fazer um overclock nele. Tá? Então, o setup ele vai configurar a parte física. Então, dentro dessa memória ROM, nós temos BIOS e nós temos o setup. Tá? Tem mais um outro programa também, dentro da memória ROM. O outro programa, dentro da memória ROM, ele é chamado de POST. Assim, POST. Tá? POST. Como assim, professor? Como é que ele funciona? Pessoal,
eu tenho certeza que vocês já viram os vigilantes da escola que pegam, passam, fecham a janela, vê se tem alguém nas salas. Sim ou não, gente? Sim. Sim. Beleza. Então é o seguinte, ah, quando o computador é ligado, vocês vão observar o seguinte, ligou o computador, aí vocês vão ver que na tela preta do seu monitor, um bocado de letrinha branca subindo, né? Há uma contagem, a luz do seu teclado acende, apaga, a luz do seu mouse acende, apaga. Por que que isso funciona? Por causa do post. Tá? Então, por causa do post, que ele faz isso, ele é nosso guardinha de manutenção. Então, o post, o que que ele vai fazer quando é ligado ao computador? Ele vai testar as memórias, vai testar o processador, vai testar a placa-mãe, ele vai verificar se está tudo em ordem. Caso dê algum erro de inicializar a máquina, ele vai parar a inicialização e vai dar uma mensagem de erro. Dependendo do erro, você vai poder apertar F2 ou F1 para continuar. Então, dentro dessas memórias, né, no caso a memória ROM, são 3 programas gravados de fábrica, que um é BIOS, o outro Setup e o outro Post. Tá? Então o Setup configura a parte física, tá? A BIOS controla o fluxo de informações que vai para um canto e vai para o outro, e o Post vai testar os componentes físicos da sua máquina, porque se der qualquer erro, ele acusa na tela, tá? Acusa na tela e vocês vão definir o que vocês querem fazer. Tá? Então, uma memória para guardar livro, a outra memória para estudar, a outra tem 3 programas básicos, né? Vou falar assim, 3 servidores, um servidor chamado BIOS, o outro Setup e o outro Post. Um vai controlar o fluxo de informações na sua placa-mãe, o outro vai configurar a parte física e o outro vai testar, ver se está tudo funcionando. Pessoal, tudo bem aqui, gente? Tá bem explicado? Sim. Beleza. Sim. Ótimo. Tá explicado. Beleza. Então temos três memórias. Além das 3 memórias, temos uma outra, que eu chamo de memória auxiliar, que é chamada de memória cache. Tá? Essa memória, quando ela foi inventada, tá? Essa memória, quando foi inventada, um pedaço dela ficava preso na placa-mãe e outro pedaço dentro do processador. Hoje em dia não. Hoje em dia vocês compram uma placa-mãe e não tem memória cache. E quando vocês compram um processador, um Intel Core 5, Core 7, dentro do processador vai ter a memória cache. Tá? Ela não é grande assim, comparando ao que nós conhecemos, 500 GB, essas coisas não. Então, são memórias que têm o quê? 500K, 1 MB, 2 MB, 8 MB, 12 MB. Parece que não é nada, mas pelo contrário, a máquina fica super veloz. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui. Opa, que besteira. Memória RAM, perdão. Memória RAM, essa aqui, muitos chamam de pente de memória. Então temos aí a memória RAM, que é esse aqui. Tá? Então, memória RAM. Aí, além da memória RAM, como eu falei, temos a memória ROM, ó, RAM e ROM. Tá? RAM e ROM. Então aqui, vou mostrar para vocês. São os 3 programas básicos. Aqui, ó. Esse chip está aqui preso na placa-mãe. Tá? Ele tá preso na placa-mãe e tem aqueles 3 programas básicos. Tá? Que é o de
postar, no post, né? A BIOS e o setup. Rapaz, me deu um sono agora. Né? Bom, depois isso aqui é um chip ampliado, é claro. E agora nós temos aqui memória cache. Vou chegar aqui. Pessoal, a memória cache aqui, olha só. Essa imagem aqui aumentada, aqui embaixo também, tá? É a imagem de um processador. Aqui do meu lado direito eu tenho umas coisas pontilhadas aqui, ó. Circular dessa imagem e essa outra aqui. Isso aqui que está vendo aqui no cantinho é a sua memória cache. Tá? Esta aqui é a sua memória cache. Boa pergunta, Sarinha. A memória RAM, tá? Como eu falei nas primeiras aulas, o pessoal sabe que é o lado bom das coisas aqui da informática, porque tudo é um padrão internacional. Então, Sarinha, vamos imaginar que você tem uma memória X e um computador Y. Para você encaixar essa memória no seu computador, tem que ver a compatibilidade dele. Como assim, professor? Vou dar um exemplo aqui. Temos memórias RAM chamada DDR2. Um exemplo. Então, você vai ter que utilizar essa memória com computadores que suportem memória DDR2. Já tem outros computadores que são híbridos. Tem uma parte DDR2 e outras DDR3. Né? E tem DDR4 também. Então, pegando um computador mais atual, as máquinas, você tem que ter uma memória, geralmente, são DDR4, né, que é uma versão mais evoluída, e utilizar a memória específica em si. Sarinha, tudo bem? Nada. Bom, falar de outra coisa aqui. Temos um item aqui, são chamados barramentos de dados, endereços de controle. Tá? Então imagina aqui, eu falei do nosso processo. Ah, sim, né? Esse tipo de memória também. Só que essa memória é só para o HD. Para o HD não, para a placa de vídeo. Que esse aí só vai processar a imagem. Turma, então tem aqui. Eu falei para vocês aqui de CPU, que é o nosso processador. E eu falei de memórias. Memória cache, memória ROM, memória RAM, HD. Só que olha só, o processador está aqui. E as memórias estão aqui, ó. Tem um espaço bem aqui no meio, tá? Tem um espaço bem aqui no meio. Nesse espaço aqui, eu preciso criar alguma tecnologia aqui para que eu possa enviar informações para cá e daqui para cá também, vice-versa. Tá? Então, como é que eu faço essa ligação? A ligação é feita com umas coisinhas chamadas de barramentos, que todos os computadores têm. Tá? Que barramentos é esse? E os nomes aqui ajudam bastante. Eu tenho barramento de dados. Tá? O barramento de dados, ele está dando informação por onde vai circular as informações. Então, o barramento de dados só controla dos dados. Temos aqui o barramento de endereço. O barramento de endereço, ele está dizendo para onde aquelas informações vão. Barramento de endereço. Então, o barramento de dados é o barramento responsável pela informação. Barramento de endereço. Para onde vai essa informação? A informação tem que ir para algum lugar. Então, o que vai determinar esse local de ser entregue ou não é o barramento de controle. E depois do barramento de controle,
nós temos aqui o barramento de... Não, perdão, depois de endereço tem o barramento de controle. Pessoal, barramento de controle tem dois tipos. Tá? Barramento de controle é o processo de leitura e o processo de escrita. Tá? Como assim, professor? Vou dar um exemplo bem aqui. Imaginem que tem um caderno de vocês e vocês vão escrever um exercício do colégio. Pegaram a caneta e estão escrevendo. A partir do momento que vocês estão escrevendo no caderno, vocês estão registrando, vocês estão gravando. Agora, quando você vai ler um livro, pegar um livro para ler, vai lá no sebo, achou um livro, e você começa a ler, né, você está carregando a informação para o seu cérebro. Então isso aqui é chamado de um processo de leitura. Então, barramento de endereço, para onde os arquivos vão. Tá? Barramento de dados, que são as próprias informações, para onde elas vão juntamente com esse aqui. E o barramento de controle. Essa informação ela vai ser gravada no CD ou não? Vai ser enviada por e-mail ou não? Tá? Então, isso aqui é a questão do nosso barramento. Então, aqui tem um exemplo legal, ó, desenho. Processador, memória RAM. E aqui, barramento de dados, barramento de endereços, de um vai para o outro. E aqui, barramento de controle. Agora é o seguinte. Temos também, dentro das memórias, tá? Temos nessas memórias, nós temos dois tipos de memórias, que não podemos colocar assim. Tem tipo de memória que nós chamamos de memórias primárias. E tem outros que nós chamamos de memórias secundárias. Tá? Então, assim, não vou ficar perguntando muito não, para deixar para ganhar tempo. O que acontece? A memória principal, memória secundária, tá? Memória principal é aquela memória que se eu tirar do meu computador, a minha máquina não vai funcionar. Tá? Então, a memória RAM e a memória ROM são memórias principais. Por que eu falo principais? Porque o seu computador depende delas para começar a funcionar. Tá? Agora, temos memórias chamadas de memórias secundárias ou memórias de massa. Então aqui eu tenho uma infinidade. Tá? Nós temos o HD, que é o disco rígido, temos o DVD, temos o CD, né? Fitas magnéticas. Tá? Então nós temos uma grande demanda, né? Uma grande gama de memórias secundárias. Espera aí, professor. Então se o senhor falou que memória principal é aquela que a máquina precisa funcionar, precisa dela para funcionar, então o meu computador ele pode funcionar sem um HD? E aí, turma, o que vocês acham? Vamos lá, gente, me ajuda aí. Não sei. Não sabe. Quem dá mais aí? Vamos lá, alguém chutando. Luiz, você pode dar uma opinião? Professor, Oi. Pode falar, filho. o sistema precisa ser instalado em algum lugar, né? Não seria no HD? Tá, mas se não tiver HD, a máquina vai funcionar? Ela funciona, mas não tem o sistema, né? Então a gente não vai conseguir utilizar. Ah, na verdade, não. Olha só. Vou te dar um exemplo bem fácil aqui. Quando você liga o computador, sem o HD, ele vai dar um erro. Que tipo de erro? Que não achou a unidade principal do boot. Tá? Então eu teria que ter um HD no computador. Mas vamos supor que seu HD deu pau, estragou, e você precisa usar sua máquina. Mas somente o HD que deu pau. O que você pode fazer? Você vai entrar lá no site da internet, vai baixar uma cópia do Linux, do Windows, né? Sistema operacional Linux, é uma imagem ISO,
e vai gravar no CD. Tá? Vai gravar no CD. E você vai colocar na leitora do seu... Nel, é mais ou menos assim. É mais ou menos isso, é quase isso, né? Tem que pode completar mais. Então eu peguei aquele arquivo do Linux e gravei no CD. Eu peguei o meu software, o sistema operacional do Linux, e gravei no CDzinho, 700 MB. Aí eu coloquei na gravadora e inicializei a máquina. Quando a máquina está sendo inicializada, eu aperto o botão Delete do teclado e vai para o Setup, aquela tela azul que as pessoas confundem com BIOS. E lá eu vou conseguir configurar e alterar o sequenciamento de boot. Em vez de eu colocar do boot meu e ser inicializado o arquivo pelo HD, ele vai começar pelo CD. Aí, como ele vai começar pelo CD, ele vai ler o CD, que tem um sistema operacional Linux instalado. Quando ele estiver lendo, ele está copiando esses arquivos e vai carregar onde? Na memória RAM do seu computador. Observe que ele não passou nem perto do HD. Passou nem perto. Tá? Então, eu alterei o sequenciamento de boot, coloquei esse disquete para mostrar que o computador, sem o HD, ele funciona. Por que eu estou dizendo isso? Porque na aula anterior também eu falei um pouquinho que a informática é uma ciência que estuda os meios de processamento. Todo mundo já sabe que o processamento é o processador. A informática ela vai estudar os meios de armazenamento. Então, os meios de armazenamento que nós temos é o CD, DVD, disquete, fita magnética, o HD externo. Então, a informática é uma ciência que estuda os meios de processamento, nosso processador. Ela estuda os meios de armazenamento, CD, DVD, disquete, fita magnética, HD externo. Tá? E os meios de transmissão. Tá? Então, processamento, armazenamento e transmissão. Então, os meios de transmissão, turma, são os meios usados para eu pegar a informação de um lugar e enviar para outro. Tá? Então, a informática estuda os meios de transmissão. Pessoal, me dê uma ajuda aí. O que vocês usam para transmitir informação? Vamos lá, gente. Podem Celular. e nós podemos errar. Diga, Sarinha. O celular. Ou então uma carta, não sei. Não, celular não. É algo que você vai fazer do celular e enviar para outra pessoa. As tecnologias para a transmissão de dados. Escrever. Escrever? Não. Vamos lá, turma. Não, mensagens. A internet? Rapaz, é quase isso. Não, a internet também não. Olha só, mensagem, a gente escreve. A mensagem ela tem que ser enviada para algum lugar. Temos uma tecnologia que vai enviar essa mensagem. A linguagem, o idioma, Não. Linguagem é linguagem. Turma, vou dar uma dica. Imagine que vocês têm umas fotos das festas lá do seu celular. Você quer enviar para o seu colega. Não, rede social não. Então você quer. Compartilhar? Mas você vai compartilhar.
mas você tem que usar uma tecnologia para transmitir os dados. Então aqui está o seu celular e você... A internet? Não. Você vai pegar o seu celular e vai colocar bem juntinho do outro celular. Que tecnologia vocês estão usando para transmitir daqui para cá? Bluetooth. Isso! Aê! Show de bola. Pessoal, me dê outro exemplo, além do Bluetooth. USB. Não. Vamos lá, gente. Quem tem internet sem fim em casa? Wi-Fi. Isso. Tá? Turma, Bluetooth, Wi-Fi. Tá? O que eu falo para vocês aí? O que eles têm em comum, esse tipo de meio de transmissão? Eles são... Pessoal, o que eu escrevi aí? Via rádio. Isso. Então, esses meios de transmissão, para começar, nós temos via rádio. Aí vamos melhorar. Via rádio. Só que a via rádio, nós temos as variações das frequências. Como assim? Quando vocês colocarem o Bluetooth um pé do outro, se você afastar e colocar bem longe, vai dar certo? E aí lá, gente, sim ou não? Não? Não. Não. Porque sua energia de rádio, sua onda, ela é muito curta. Então tem que estar bem próximo. Tá? Temos também o Bluetooth, né? Temos o NFC e o infravermelho. Então é via rádio. Temos também o Wi-Fi. O Wi-Fi é uma via rádio mais potente. Vocês podem estar no aeroporto, fiquem em qualquer lugar e lá vai conseguir acessar a rede do aeroporto. Temos também o wireless. Então tudo isso que eu estou falando é via rádio. Qual é a diferença dessas ondas de rádio? É a potência do seu sinal. Então temos aqui o NFC, aproximação, temos o Bluetooth, Bluetooth, nós temos infravermelho, nós temos o wireless, nós temos o Wi-Fi e temos o IMAX. Então tudo isso aqui é via rádio, meio de transmissão. Então as informações serão transmitidas via aérea ou via rádio. Temos outro meio de transmissão? Temos. Temos também via satélite. Via satélite. A sua informação sai do seu celular, vai lá para o espaço, bate no satélite, o satélite manda para outro satélite, que manda para outro satélite, que ele redireciona para a Terra, para outra pessoa receber a mensagem. Então, via rádio, via satélite. Temos outro meio de transmissão, que são as fibras óticas. Tá? Fibra óticas também é um meio de transmissão. Com certeza, algum de vocês deve ter visto o pessoal das empresas de telefonia com um carretel gigante colorido com os cabos compridos e jogando debaixo da terra. Quando vocês vão viajar, ou olhando na BR, tem umas placonas. Não cavar aqui cabo de fibra ótica enterrada. Tá? São tecnologias utilizadas para a transmissão de dados de longa distância. Então vai ter cabo de fibra ótica daqui de Brasília para Goiânia para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, para a África, para a Europa. Tá? Então temos as fibras óticas quilométricas. Então, via rádio, via satélite, fibra óticas. E temos também aqui os cabos metálicos.
Esses cabos metálicos, nós temos o cabo de rede. Aquele cabo azul, vocês conhecem o cabo em azul? Que liga no seu computador? Né? Cabo de rede, que é o tal. Sim. Isso. Esse cabo de rede ele é chamado de Ethernet, com E. Temos também o cabo coaxial, que é o cabo de TV a cabo. Então, olha só, turma. Então, a informática é uma ciência que estuda os meios de armazenamento, onde eu guardo minhas informações, HD, CD, disquete. Os meios de processamento, nossos processadores. E meios de transmissão. Então, via rádio, wireless, né, que é coisa, via satélite, fibras óticas e cabos metálicos. Tá? Então, nós temos aqui os meios de transmissão. Pessoal, podemos avançar mais um pouquinho? Turma? Sim. Beleza. Sim. Ok, agora é o seguinte. Questão de concurso. Imagino que vocês estão de frente para o computador, vocês precisam se comunicar com este computador. Para vocês se comunicarem com um computador, vocês têm que ter condições de enviar informações para dentro da máquina. E vocês têm que ter alguns mecanismos, recursos, para receber essa informação trabalhada. Tudo bem aqui? Tá? Então vejam bem. Tudo. Beleza. De boa. Ótimo. Então eu preciso enviar informações para dentro do computador e eu preciso receber. Tá? E o nome desses equipamentos que nós utilizamos para isso, para enviar e receber informações, são chamados de dispositivos. Tá? Nós temos 3 tipos de dispositivos dos computadores. Tá? Então temos dispositivos de entrada, tem um dispositivo de saída e tem um dispositivo de entrada e saída. Entrada e saída. São 3 dispositivos. Turma, como é que eu sei disso aqui, professor? Fácil. Pessoal, dispositivo de entrada é qualquer equipamento físico que nós usamos para enviar informações para dentro da máquina. Tá? Pessoal, no seu computador aí, que coisa vocês utilizam para enviar informações para dentro do computador? Isso, teclado, perfeito. Tá? Então, entrada, teclado. O que mais, gente? Me ajudem aí. Mouse. E, profe... Isso. Oi, pode falar. e também, tipo, eu não sei, né? Mas. E o pendrive também? Não. O pendrive, ele é um. O pendrive é assim, Ah, não, né? deixa eu te explicar. O pendrive ele é uma divisão. Tá? O pendrive é separado em 2 pedaços. Tá? Então o pendrive é separado. Uma parte de metal, que é o USB, e outra que é a memória, que é a memória de massa, que é o SSD. Esse aqui, o USB, ele vai ser encaixado em outra opção aqui. Tá? Isso, microfone. Pessoal, o que mais? Teclado, mouse, Tá bom, bro. né? Vamos lá, gente. Teclado, mouse, microfone. O que mais, turma? Não. Olha só. Você está recebendo ou você está enviando informações, Gabriel? Só pensar assim. Se eu estou enviando, é de entrada. Se eu estou recebendo, é de saída. Isso, né? Turma, a leitor de código de barra. Leitor de código de barra. Tá? Pode ser também a scanner. Quem conhece scanner? Escanear. Então, dispositivos de entrada. Teclado, mouse, microfone, leitor de código de barra, scanner.
Porque eles estão pegando as informações de fora do mundo real e jogando para o mundo virtual. Agora, dispositivo de saída é aquele que eu vou receber de volta a informação que foi processada. Tá? Turma, me dê um exemplo aí de dispositivo de saída. Ah, sim, é verdade, Alice, eu esqueci da webcam. Webcam de entrada. Pessoal, dispositivo de saída. Pessoal, vocês estão me vendo? Isso. Caixa de som. O que mais? Isso, impressora. Caixa de som, impressora. Monitor é, gente? Esse monitor é um monitor simples, tá? Caixa de som, impressora, monitor. Não, som não. Som é que se propaga no espaço. Tá? Você quer dizer caixinha de som? Caixa de som, sim. O som, é o barulho que nós fazemos. Tá? Então aqui nós temos, por exemplo aqui que eu estou me lembrando agora, de saída, caixa de som, impressora, monitor. Dispositivo de entrada nós enviamos, dispositivo de saída nós recebemos, e agora nós temos o chamado dispositivos de entrada e saída. Tá? Então são de entrada e saída. Pelo mesmo meio que eu uso para enviar informação, é através do mesmo meio que eu tenho o retorno da informação. Tá? Pessoal, o que vocês acham que é um dispositivo de entrada e saída? Vamos lá. Pessoal, me ajudem aí. Isso. Que recebe informação e manda informação. Perfeito. Monitor touch. Impressora multifuncional. Também. Tenho aqui alguns exemplos, ó. Entrada e saída. Monitor touch e impressora multifuncional. Tá? Acho que o headset criar um conjunto, faz sentido. Que tem um microfone colado nele. Tá? Então, turma, observe o seguinte, então isso aqui, né, mostrando, tá? Tem um dispositivo de entrada, dispositivo de saída, dispositivo de entrada e saída. Turma, tudo bem aqui, gente? Praticamente nós já fechamos também Sim. esse conteúdo aqui, deixa eu ver. Dispositivo de entrada e saída, teclado, né? Arquitetura aberta não vou falar, não. Aqui tem uma placa-mãe, né, para dar uma ilustrada. Certo. Pessoal, deixa eu fazer isso aqui para acelerar. Fechar esse conteúdo logo antes de eu perder a reunião. Turma, além disso aqui também, tá? Dispositivo de entrada e saída, nós temos outras coisas. Um exemplo aqui, temos a placa-mãe, tá? Aqui nesse quadradinho aqui, ó, é colocado a nossa CPU, o nosso processador fica encaixado aqui, ó. Tá? Aqui os barramentos, os slots aqui, para enviar informações. Isso aqui são cabos flexíveis, o flat cable. Esse aqui, esses dois, eles vão ligar a placa-mãe no seu disco rígido. Esse aqui é para um HD interno IDE. Esse aqui é um HD interno SATA. Tá? Só um pouquinho. Oi. Raiva. Desculpa, pessoal. Eu quero...
Bom, continua aqui. Um cabo flexível, tá? Então, esses dois aqui vai ligar, porque a placa-mãe ela fica na vertical. E o seu HD fica na horizontal. Só que fica afastado um do outro. Esses cabos aí, uma parte vai conectar no HD e a outra parte na placa-mãe. Tá? Então aqui temos o HD de IDE, que é grandão, e o HD SATA, que é menor. E além do SATA, temos agora os outros HDs, que são HDs SSD, que é a mesma tecnologia do pendrive. Ah, sim, eu antes que eu me esqueça, né, que fala sobre o USB. O USB, turma, ele é o dispositivo de entrada e saída, tá? Olha só que outras coisas que eu lembrei agora. Deu um branco. Dispositivo de entrada e saída, USB. Vamos esquecer aqui. USB. Nós temos também aqui a gravadora. Gravadora de CD barra DVD. Leitor de disquete. Então, USB é gravadora de CD, DVD e leitor de disquete, esses aí. E leitor de cartão. São dispositivos de entrada e saída. Tá? Agora voltando aqui. Agora eu vou pular um pouquinho. Turma, outra coisa, eu falei que no início que o computador não conhece, só conhece 0 e 1. E nós conhecemos textos. No meio, nós precisamos de um tradutor. Esses tradutores vão ajudar a nossa vida bastante. Então observe que eu tenho placa de vídeo ou placa gráfica. Tá? Só é possível nós termos uma imagem, enxergar essa imagem no monitor do computador, graças a uma placa de vídeo. Que ele vai pegar aquele sistema numérico binário e vai transformar ele em uma imagem. Por isso que nós estamos vendo no monitor. No monitor, no celular. Tá? Temos também aqui placa de rede. Graças à placa de rede, nós podemos o quê? Conectar na rede de computadores, na internet. Tá? Então ele vai pegar a informação e vai fazer a conexão de uma máquina para outra, para uma rede. Então temos placa de vídeo, placa de rede e o outro aqui que é a placa de som. Placa de som, porque ele recebe os dados digitais e vai traduzir, vai transformar o que? Em áudio. Tá? Se um desses dois, um desses três quebrar, fiquem tranquilos que o seu computador continua funcionando. Professor, então se a minha placa de vídeo queimar, minha máquina vai continuar funcionando? Sim. Só não vai ter condições de ver as imagens. Por isso que eu tenho que trocar a placa de vídeo. Ah, a minha placa de rede queimou. Máquina vai funcionar? Vai. Só não vou acessar a internet. Tá? E além da placa de som aqui nós temos também o modem. Tá? É que ele vai fazer a transformação do sinal analógico para digital e do digital para analógico. Nosso modem. Aqui a nossa gravadora de CD, dispositivo de entrada e saída. Tá? Eu vou dar uma apertadinha aqui, então, para fechar esse conteúdo logo. Temos a fonte, ó, fonte. Essa caixa de metal, opa, passei direto. Essa caixa de metal aqui fica atrás do nosso computador, que é utilizado para fazer uma transformação da voltagem. A fonte recebe uma carga de 110 ou 220, então ele pega essa carga de 110 ou 220 e ele vai transformar numa voltagem adequada para alimentar os componentes eletrônicos. Tá? Então vai alimentar os circuitos que funcionam com 8 volts, 2 volts, 4 volts. Esta é a função da fonte. Aqui é o nosso leitor de disquete. Tá? Dispositivo de entrada e saída. Nosso gabinete, ó, gabinete. Não é CPU, CPU é para o seu concorrente. USB, como eu falei. Dispositivo de data em alta velocidade. Nosso scanner. Vai escanear a imagem. E aqui tem a impressora. Essa impressora aqui ela é multifuncional. Ela escaneia e imprime. Então é um dispositivo de entrada e saída. Tá? Nossa webcam.
dispositivo de entrada. E para finalizar, nosso estabilizador, que vai estabilizar a energia para preservar o tempo de vida útil do nosso computador. Pessoal, tudo bem aqui, turma? Turma, tranquilo, gente? Tudo de boa. Sim. Professor, uma pergunta. Você vai fazer a chamada aqui ou lá no coisa? Boa pergunta. CEPAC. Então, só relembrando aqui, que as presenças, elas estão sendo registradas tanto pelas atividades que vocês estão fazendo, como através das nossas lives. Como eu estou gravando essas lives, a partir dessas lives eu tiro as faltas. Tá? Então, você está aqui, né? Está participando, então como está gravado, eu vou até disponibilizar assim que eu parar a gravação, lá. Então, quando eu vou fazer a chamada, eu vou ver quem participou das lives e vou colocando presença. Quem não participou das lives, fica na falta. E os exercícios também. Ah, tá. Ficou claro para você? Ficou sim. Beleza. Tá? Então, turma, eu quero agradecer a paciência de vocês por hoje. Eu vou parar a gravação aqui.